Viver na fé não é fácil, mas é uma linda aventura. E quando nos encontramos diante de alguma limitação física por causa da saúde, é a fé que se torna um grande instrumento. Hoje vamos conhecer testemunhos de superação de pessoas que escolheram a fé como arma para lutar no dia a dia, superando os limites do corpo. Vale a pena conhecer. A verdadeira fé é externada na alegria de viver. Fomos até a casa de Henrique conhecer de perto esse milagre vivo de fé que nos ensina a enfrentar os desafios na constante e contagiante alegria. O Henrique Traspadini é conhecido em Belo Horizonte, em toda a região e também no Brasil por suas palestras, por causa de uma situação difícil que aconteceu em sua vida, uma doença que é a insuficiência renal crônica terminal, que o atingiu ainda muito jovem, mas ele é conhecido pela alegria de viver essa doença. Henrique, foram muitas histórias que nesse tempo de doença você viveu também, né? Com certeza. Dois transplantes você chegou a viver? Eu comecei com esse problema renal, eu ia completar 18 anos. Eu era um jovem, extremamente saudável, a gente acha que nunca vai ter nada, né? Morava à beira-mar, super bem de saúde. E dos 18 anos para cá, eu fui acometido, infelizmente, de insuficiência renal por causa da pressão alta. Eu sofria de pressão alta devido ao excesso de sal. Eu colocava muito sal na comida, tenho que confessar, escondido da minha mãe. E desses tempos, dos 18 anos em que meu rim parou de funcionar até hoje eu estou indo para fazer 46 anos, de lá para cá eu convivo com hemodiálise, preciso dela, 3 vezes por semana. E já tive 2 derrames, um infarte, tenho descalcificação óssea, tenho anemia crônica, hipertensão, cardíaco, né? Mas isso tudo eu acho que eu tentei não deixar cair aquele lado de parecer doente. E não deixar cair envolve muito com fé. Com fé, alegria de viver, fé em Deus, o apoio de amigos, da minha esposa, que hoje é meu braço direito e esquerdo, tudo. Então a gente realmente, depois que você passa um problema de saúde, você passa a ver a vida com outros olhos. E se você tem fé, esse outro lado fica mais fácil. E você chegou a fazer transplante também? Fiz 2 transplantes. Eu estou na fila para um 3º transplante. Espero, confiante em Deus, que ele vai sair. Tudo tem sua hora. Eu não cobro de Deus o meu tempo. Poxa vida, quanto tempo? Estou aí, eu sou um cara bom, eu rezo, sou um bom marido, bom filho, mas não. Não cobro, deixo no tempo dele. A gente tem que saber esperar esse tempo. Eu espero com muita tranquilidade, com muito amor. E por que não deu certo esses transplantes? Pois é, o primeiro transplante, veja bem, foi um fato bem isolado que graças a esse acontecimento não vai acontecer mais. O meu primeiro transplante foi há 26 anos atrás. Eu tinha 18 para 19, meu irmão 20 para 21. Meu irmão, me vendo em hemodiálise, vendo a situação de limitar beber água, eu não posso tomar muita água, no máximo 900 ml por dia, tudo muito limitado. Ele me vendo naquela situação, ele se colocou, ele fez um gesto que eu tiro o chapéu para ele, foi de me oferecer um rim, por amor, doação espontânea. Ele falou, Henrique, Frederico, meu irmão, falou, vou te doar um rim, porque eu não quero te ver em hemodiálise. A minha compatibilidade com a dele era mais de 80%, os exames eram certos. Eu teria então que marcar a cirurgia e já preparar para pegar a medicação para tomar após o transplante, para evitar a rejeição. Foi feita a cirurgia, demorou-se 9 horas. Graças a Deus tudo correu muito bem, sempre com o meu terço em mãos, que vai dar tudo certo, eu sempre penso que vai dar certo. E um dia depois, eu e meu irmão estavam super bem, já estava andando no corredor do hospital. Com uma semana tivemos alta, com um mês tomando a medicação para evitar rejeição, meus exames estavam todos normais. Voltei para casa, busquei a medicação na farmácia e passei a ficar em casa. Quando eu já ia voltar a trabalhar com um rim novo, vida nova, seguir adiante, eu passei muito mal e acordei no CTI. Perdi o rim do meu irmão. E na época, veja bem, há 27 anos atrás, um laboratório interno fez, eu estava com a medicação de amigos meus, fez a prova daquelas medicações e foi constatado que o remédio que eu estava tomando continha farinha. Eram remédios falsos. O homem, na ganância de ganhar dinheiro, dureza. Triste
coitado dessa pessoa que um fez remédio isso. que vai salvar Salvaria vidas, que me daria, eu estaria com ele até hoje. Super bem, porque era um rim do meu irmão. Que não era um remédio para dor de cabeça, Era um né? remédio seríssimo. Então, quando eu acordei no CTI, Deus foi tão bom comigo que na hora eu falei, gente, e quem está tomando a mesma medicação? Aí a Miriam, a Marília, uma grande amiga minha médica, Henrique, vamos avisar. E saíram avisando a todos para trocar a medicação. Em resumo, eu perdi o rim, mas à época 22 pessoas trocaram a medicação, graças a Deus, ao meu alerta, aos amigos que correram atrás. O laboratório foi fechado, né, porque não tinha que ficar mesmo uma situação dessa. Eu voltei para a diálise, perdi o rim do meu irmão. Só que 22 pessoas, graças a Deus, se salvaram dessa aí, trocou a medicação. Então eu procuro observar o lado bom das coisas. Então teve esse lado bom. Eu, infelizmente, meu irmão hoje não tem um rim, vive muito bem. Gostaria até de comentar isso, que as pessoas me perguntam, Henrique, mas se eu te doar o rim, eu vivo bem com um rim só? Extremamente bem. O que me pesou foi realmente ter perdido o rim dele. Que não precisaria. Não precisaria se o homem não tivesse aquela ganância e a falsidade de me colocar com remédio falso. E você chegou a fazer uma segunda cirurgia. Voltei para a hemodiálise com a cabeça erguida. É difícil. Eu falo que se a gente não tivesse fé, minha família não fosse aquela de ir à igreja, de rezar o terço, a família da qual eu estou hoje, da minha família, dos meus irmãos, minha sogra, meus tios, todos são daqueles naturalmente de fé. Se eu não tivesse essa base, eu não voltaria de cabeça erguida. Eu voltei para a diálise de cabeça erguida, confiante que eu ia sair dali, né? Porque as pessoas acham que tem um problema, pronto, agora a vida acabou. Não. É uma superação que eu vou passar por ela. É um obstáculo. A esperança sempre. A esperança sempre, é isso. Eu sempre vejo esperança em tudo quanto é lugar. E eu voltei para a diálise, fiquei mais 2 anos, aí surgiu o segundo transplante, que foi de uma situação que eu tiro o chapéu para essa mãe. Houve um acidente, uma menina, uma moça da minha idade à época, eu tinha 23 anos, ela também, ela indo trabalhar, foi atropelada brutalmente, bateu a cabeça e entrou em morte encefálica. Então a mãe foi chamada, mãe e o pai, vendo a filha única, entubada, e falou, olha, não tem chance mais de voltar a viver. Ela está em morte encefálica, morte cerebral. Aí ela falou assim, a mãe, mas ela pode voltar a viver? O médico, não. Todos os exames são seguros, hoje mais ainda, ela não tem como. Aí a mãe falou, então doa todos os órgãos. Essa mãe, eu sou fã dela, lindo, porque numa hora de dor, de perder a única filha, ela pensou no próximo. Ela realmente tem minha admiração até hoje. E eu fui um dos que peguei, entre aspas, ganhei esse rim. O outro rim foi para um amigo meu. Ela doou todos os órgãos, coração. Quantas vidas 8 vidas essa mãe salvou, com a doação da filha. Henrique, também um fato interessante, eu acho que para quem está doente também, perceber que às vezes a gente está com problema na saúde, reza pedindo a Deus um milagre da cura também, que acontece em muitos casos. Muitos. Mas eu acho que o bonito também de Deus permitir que você esteja com essas doenças, com várias outras que você vai contar para a gente ainda, o que foi ocasionando através do rim, outras foram tendo consequências também. Mas você está bem apesar de tudo que você tem na saúde, né, Henrique? Exatamente. É importante saber que Deus não... que em algumas situações a pessoa não vai ser curada, mas ela pode viver bem. Mas de repente é para isso. De repente eu não estou hoje 100% curado para estar aqui com vocês falando da Canção Nova e para ajudando para tantas pessoas, espero que ajude. Eu já fui dar uma entrevista numa rádio que ele perguntou, mas você é um cara tão bom, faz tão bem as pessoas, tal, vende seu livro, ajuda o próximo, está sempre rezando. Por que Deus não fez um milagre na sua vida? Eu falei, mas é esse que é o milagre. Eu estar há 27 anos com tantos problemas sérios, derrames, infartos, desgaste ósseo, entendeu? Então, inúmeras consequências que eu teria para ter uma sequela e não tenho nenhuma. Eu ando, dirijo meu carro, enxergo, corro, faço ginástica. Então, esse é o milagre. O milagre, para mim, não é o cego enxergar e nem o aleijado andar. São as pequenas coisas do dia a dia. Eu estou aqui hoje super bem com você, sentado de bem, ótimo, passando muito bem. Na hora que a gente acabar a entrevista, eu vou para minha sogra almoçar, que ela está fazendo um almoço especial, entendeu? Então, aquele almoço especial é o milagre do dia. As pessoas têm que achar nas pequenas coisas o milagre. E isso você falou muito bem. Por que eu fico feliz em estar assim? Por Deus. Ele me mantém bem para eu mostrar para as pessoas, creio eu, no fundo da minha alma,
que eu dou palestras, amanhã eu vou dar uma palestra, esse ano eu já falei para 20 mil pessoas. De repente é para isso, é para provar para as pessoas que eu consigo, mesmo doente, ser feliz e tentar ter uma vida normal. Eu viajo, eu trabalho, entendeu? A gente consegue sim. Então, vamos parar um pouquinho de reclamar, vamos parar de falar que a gente não dá conta. Ah, não dou conta, 4 horas de diálise é muito desgastante. Mas graças a Deus que tem a diálise, porque sem ela eu não estaria aqui, eu e milhares de pessoas. Então a gente tem que olhar esse outro lado bom, as pessoas não querem. Eu fico muito chateado daquelas pessoas que se fazem de vítima. Eu já vi pessoas, na própria hemodiálise, na saída, na hora que o parente chega, ela pode estar conversando, batendo um papo, aí vem o parente, ele muda. Ah, aquela cara de sofrimento para fazer de vítima. Não gosto disso. Porque você já imaginou, eu sou casado há 19 anos, todo dia eu ficar lamentando, nossa, meu braço dói, a diálise cansa, que dor no peito, que dor não sei aonde. A Miriam não iria aguentar. Então eu não falo isso, eu falo isso com Deus. Senhor, está pesada essa cruz. O Senhor pode me ajudar? E Ele me ajuda. Ele ajuda aquele que pede com fé. Conta como que você faz, porque a diálise ela exige que você faz algumas vezes durante a semana, né? Como que é isso? Porque às vezes a pessoa que também tem o mesmo problema, ou algum problema no rim, fala, não posso sair, eu tenho que ficar na minha limitado, casa, não faço mais nada. Porque de fato precisa fazer a hemodiálise. E como que é? Como que você administra isso? Força de vontade e se adaptar. Quando você tem força de vontade, boa vontade e quer, você consegue. Eu faço diálise segunda, quarta e sexta. Hoje é o dia. Então, a partir de 4 horas hoje, até as 10 da noite, não contem comigo. Porque 4 horas eu tenho que sair para a diálise, me preparar, chegar na diálise, pesar, temperatura para poder fazer minha sessão de hemodiálise. E só volto para casa às 10 da noite. Realmente bem cansado. Só que no dia seguinte já acordo bem. Aí já é o seguinte, bola para frente. Acordei, estou bem. Então, nos dias que eu não tenho diálise, eu faço palestra. Finais de semana eu trabalho. Tenho tempo para dar palestra de manhã. Quando a gente quer, a gente adapta. Então, a empresa que me liga e quer uma palestra, eu falo, vamos ver o horário. Eles também se adaptam. Eu não ficar parado dentro de casa, sentado, reclamando. Nossa, que cansaço. Nossa, minha medicação daqui a pouco. Eu ponho a medicação na bolsa e vou. Eu já tive casos, Viane, de pessoas em hemodiálise reclamar tanto, não vou dar conta, isso aqui é horrível, eu não posso comer, eu não posso beber, não, minha vida acabou. Eu falei, não fala assim, é uma nova vida, é um modo de vida diferente, mas você pode ser feliz, não é possível. Você que tem essa cara boa, não sei porquê, tem até raiva de mim, tem que ver. Não sei como é que você consegue ficar sorrindo. Eu falei, bom, é melhor ficar sorrindo do que ficar lamentando, você está indo pelo caminho errado. Eu já vi pessoas assim morrerem, porque desistiram de lutar, de seguir em frente. E eu já vi amigos meus e amigas, pacientes, que estão fazendo diálise, o companheiro largar, porque não aguentou. Passa mal, tem que buscar na diálise, tem que ter uma comida especial, olhar a medicação. Às vezes eu estou muito cansado, a Miriam tem por hábito me dar o braço, né? As pessoas, o outro companheiro, já vi sair fora, e é muito triste. Porque gosta de você quando você é útil, bonito e não dá trabalho. Quando você está doente e começou a dar trabalho, te dispensa. Isso é triste. Eu já vi muita pessoa assim. E ele ainda tem tempo de ajudar o outro. Lançou o livro Alegria e Fé, contando sua história. E com o dinheiro arrecadado, ajuda instituições carentes da cidade. Além disso, faz também aconselhamento a pessoas em tratamento de saúde. Sábado, eu tiro o dia de manhã, porque eu dei uma entrevista na Rádio Itatiaia e dei o telefone da minha casa. Então, tem as pessoas que me ligam no sábado pela manhã para desabafar. Olha, eu estou cansado da minha doença, é isso, aquilo. Eu ouço, entendo e dou um retorno. É um trabalho que eu faço. Visito pessoas que vão transplantar em hospitais internadas. Essa hora, sim, é a hora de lamentar, de reclamar, de perguntar cadê Deus, que é normal ter essa dúvida. Então eu faço o meu melhor. Mas depois dali, eu só falo de coisas boas. Obrigada, Henrique. E eu que agradeço, prazer estar aqui com vocês. Eu posso testemunhar que essa alegria, essa verdade de quem vive essa experiência de fé transborda. Então, Amém. A gente gosta de estar perto de quem está bem, de quem transborda alegria em Deus. E eu procuro transbordar sempre. E se quando Ele me permitir, eu vou continuar transbordando. Durante o tratamento de saúde, a esperança deve prevalecer.
Fomos até o Hospital Madre Teresa, em Belo Horizonte, conhecer mais alguns testemunhos de constância na fé. A irmã Verônica é coordenadora da Pastoral da Saúde aqui no Hospital Madre Teresa. E ela, que já é religiosa há 13 anos, trabalha nesse cuidado com os doentes. Irmã, como que é para você, que é religiosa, consagrada, né? Como foi essa descoberta de gastar a vida em favor dos doentes? Eu fui descobrindo à medida que vim trabalhar aqui no Hospital Madre Teresa, isso há 6 anos. Então, à medida que eu fui conhecendo o trabalho da Pastoral da Saúde, entrando na dinâmica do que é a visita ao doente, eu fui me encontrando nisso e a gente vive em cada dia, em cada visita que a gente faz, em cada situação que se apresenta, a gente faz uma experiência nova, né? A gente tem relatos assim de muitas graças, pessoas que vêm para uma situação de saúde, internar para cuidar da saúde, um tratamento que é breve ou que é longo, mas naquele meio de caminho, no meio daquele caminhar, descobre que 50 anos sem confessar, a hora da graça acontece e existe até mesmo uma questão de conversão, né? A pessoa sai daqui muito melhor do que entrou, tanto fisicamente quanto espiritualmente falando, né? Chegou doente, saiu curado, ainda que não fisicamente muitas vezes, Exato. mas espiritualmente, né? O que você mais aprende com os doentes? A possibilidade de muitos encontrarem a presença de Deus numa realidade onde a saúde está muito fragilizada. A gente vê muito esse testemunho, é Deus presente mesmo, muda-se toda uma história, muda-se toda uma rotina e a gente vê aquele processo de abertura. Passa pela negação, passa muitas vezes pela revolta, mas também passa, uma vez que o coração está disposto a isso, a abertura que vai dali trazer uma vida nova, né? Uma renovação de vida a partir daquela situação frágil, né? E essa sedimentação da fé, né? A gente percebe por esse caminhar que é uma fé pura, é uma fé bonita, uma fé viva, e isso reafevora também a nossa fé. Uma triste experiência na própria família preparou a irmã para a bela missão a que Deus a chamava. Perdi um sobrinho, né, vítima de um sarcoma de parte mole, e eu falo que, embora tenha sido sofrido, porque nós éramos cúmplices, né, ele tinha 18 anos, nós éramos muito ligados, né, e no momento final da sua vida, Deus me concedeu a graça de poder estar com ele na última noite, né, poder ser para ele uma irmã religiosa, poder ser para ele uma tia, poder ser para ele uma enfermeira. Então eu tive aquela experiência ali naquela beira de leito que eu guardo no meu coração e na minha mente e que foi um estágio para mim poder hoje lidar com os doentes da mesma situação que ele viveu, como também de outras, né? Os pacientes são exemplo da fé cotidiana que sustenta corpo e alma na difícil convivência com a doença. O Rubens teve uma vasculite. É uma bactéria que ele tem no tronco, sabe? No tronco. Então, isso já vai fazer 2 anos. Vai fazer 2 anos já que ele tem essa bactéria, mas sempre a gente está internado. Mas ele tem muita fé, demais. Por isso que de 100, é ele. O médico mesmo já falou. E ele tem muita fé e graças a Deus ele está aí conosco, a gente vai para casa, fica uns 2 meses, volta para cá de novo, mas nós estamos aí tão firme com Deus. A senhora está esses 2 anos com ele nessa de internar, de sair. A senhora vê que é importante como esposa realmente estar ali do lado do seu Rubens ali, dando força também, né? 40 anos de convivência. Eu acho que eu que tenho que olhar ele. Se fosse o caso, fosse meu, ele que tinha que me olhar e eu acho que ele me olhava. Cuidava de mim igual eu estou cuidando dele. Às vezes a gente perde a paciência, mas Deus está no comando, né? Vou lá na capela, peço a Deus me dar segurança, paz, saúde, entendeu? Que está me dando até hoje, graças a Deus, e eu estou firme. E que Deus faça o melhor, né? Para mim e para ele, principalmente para ele. Entendeu? Porque eu amo muito ele, né? É meu marido, é 40 anos de casado, então eu tenho que viver com ele, né? A senhora é uma mulher de fé? Sou, de muita fé. Muita fé. Eu acho que sem a fé a gente perde o rumo da vida, né? A gente fica num navio sem rumo mesmo.
Então, o que eu mais quero, o que eu sempre peço é exatamente o fortalecimento da minha fé. Nesse momento de doença, a senhora pode dizer que a fé que a senhora tem em Deus ajuda também a senhora a superar? Ajuda a superar, mas o que eu posso ainda afirmar pela minha experiência na Pastoral da Saúde aqui no hospital, é de que as pessoas com quem eu tenho visitado ao longo desses anos, fica muito claro isso, que realmente as pessoas que têm essa fé, que entram com alguma adversidade, mas no caso aqui de hospital, de uma enfermidade, quando a pessoa tem realmente a fé, fica muito claro, porque a serenidade que as pessoas enfrentam isso é muito grande. Então, para mim, fica claro essa fé de confiança, se colocar diante da misericórdia do Pai. Então, a senhora também então, consegue entender também um pouquinho melhor o doente, assim. Estando doente, a senhora consegue ter mais paciência também com a senhora, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Mas também a nossa prática, a gente é uma aprendizagem diária, não é? Então, a gente já tem aquela percepção de como tratá-lo, de como acolhê-lo, de como fazê-lo se sentir bem e, fundamentalmente, de levar a paz, a serenidade no coração através da fé de Jesus. A senhora é uma mulher de fé, né? Estou vendo com o tercinho na mão. A senhora acha que a fé da senhora em Deus ajuda a senhora a superar a doença? E muito. Minha fé me ajudou muito. Tem hora que eu fico pensando, se não fosse a fé que a gente tem, né? Eu não daria conta. Porque tem hora que eu começo a querer baquear. Mas depois eu penso em Jesus, né? Aí eu melhoro. Peço força para ele, estou sempre rezando. Aí ele vai indo. E me ajuda a ter mais aceitação, né? Os pacientes aqui do Hospital Madre Teresa têm a honra e a alegria de serem cuidados, de terem a oração e o atendimento do Dom Geraldo, que ele é bispo emérito lá do Tocantins, mas que aqui no hospital atua como capelão. Dom Geraldo, depois de tantos anos trabalhando na igreja como bispo, agora o senhor atua aqui no hospital cuidando dos doentes, zelando, né, pela alma dos doentes. Qual é o trabalho que o senhor desenvolve aqui e por que o senhor resolveu desenvolver esse trabalho tão bonito? Tornando-me emérito, entre aspas, aposentado pela igreja, eu vim morar com minha família. A minha mãe ainda é viva, com 103 anos e 9 meses de vida. Então, quando eu cheguei aqui em Belo Horizonte, conversei antes com Dom Valmor, e Dom Valmor me colocou como capelão do hospital. E que mensagem de fé o senhor leva a esses doentes, tanto os que estão aqui, quanto aqueles também que agora nos acompanham pela TV? Qual mensagem de fé o senhor daria para esses doentes? Que Jesus está em cada doente. E quanto mais nós acreditarmos, e quanto mais acolhermos e convivermos com essas pessoas, nós estamos acolhendo o Senhor Jesus. Na situação de cuidadores, devemos acolher Jesus. E na situação de doentes, devemos ser como Jesus. No alto da sua cruz, viu luz, viu vida e amou imensamente até o fim. O fim, só Deus sabe. O importante é viver com alegria e fé o agora. Deus está aí, presente. E a gente ter fé e confiança em Deus não quer dizer que Ele vai fazer aquilo que você está pedindo. Quer tirar você dessa cama, quer fazer você andar, não. Ele tem o tempo dele. Fé é você confiar no que Ele tem a fazer para você. E eu tenho essa fé, essa esperança. Deixa a sua vida nas mãos de Deus. Confia que no mais Ele fará. E Ele faz. Mas você tem que fazer por onde? Vamos parar um pouco de reclamar. Vamos ver a vida com os outros olhos. Vamos começar a rir de uma piada boba. Ah, piada boba, mas ri a si mesmo. Mas evita entrar em assuntos que te leve a ficar de baixo astral, de depressão.
sabe? Eu acho que quando você quer e você precisa, Deus está do seu lado, segura na mão dele, que ele vai segurar na sua e vai te levantar. Pode ter certeza disso. A doença ou a limitação física nos faz refletir sobre o valor da vida. E melhor do que simplesmente esperar a doença ir embora, é viver bem cada dia. Para isso é necessário coragem e perseverança, pois o doente alicerçado em Deus se torna um poderoso instrumento e testemunho vivo da fé. E você, conhece testemunhos de fé como esses? Entre em contato conosco. Vamos nos emocionar juntos com verdadeiros exemplos. Até o nosso próximo encontro.